Bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e estamos no projeto Aulas. Hoje é a 18ª aula do livro do curso O que é o Espiritismo. Nós temos a parte A e a parte B. A parte A é Espiritismo e Sexualidade. Para fazer esta aula, nós trouxemos a expositora Rosânia Della Bruna. E a parte B é Não Julgue, Compreenda. Para esta aula, nós trouxemos a expositora Márcia Prazeres. E para o nosso preparo de ambiente do livro Bem Viver, nós trouxemos a nossa querida companheira de estúdio, a nossa Alexandra Strama. Até já! E olá aos nossos queridos telespectadores para mais uma aula do curso O que é o Espiritismo Online da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje é a vez da 18ª aula. E nós estamos já aqui ao nosso lado com a nossa querida expositora Rosânia Della Bruna, que fará a parte A dessa 18ª aula, que é Espiritismo e Sexualidade. Nós, como sempre, vamos iniciar fazendo uma prece. Então, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, ao Mestre Jesus por todo o seu amor e também aos queridos amigos espirituais que nos envolvem, que nos fortalecem. E pedimos para que mais uma vez possa nos dar condições a fim de sermos claros, objetivos e realmente levarmos a palavra do Espiritismo a todos aqueles que nos ouvem e nos escutam. E nós vamos iniciar, como sempre também, com o nosso livro de preparo, que é o Bem Viver, das edições FEESP, e hoje é o item número 29. E também sempre, depois de cada mensagem, nós temos uma explicação que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, uma explicação doutrinária. Então, o que nós vamos ler dessa vez? Cada vez que reconhecemos nossas imperfeições e as aceitamos como ponto de partida para a nossa renovação, estaremos reformulando o nosso interior. Nós sabemos que é de fundamental importância a nossa renovação espiritual e principalmente tentando terminar com as nossas imperfeições. Nós sabemos que, como nós somos ainda espíritos imperfeitos, é difícil, mas se nós começarmos devagar, paulatinamente, eliminando uma ou outra, suavizando essas imperfeições, nós estaremos no caminho correto para que possamos realmente atingir aquele objetivo que é o de sermos espíritos felizes. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra à Rosânia, que ministrará a parte A da 18ª aula, Espiritismo e Sexualidade. Seja bem-vinda, muita paz, Rosânia. Obrigada, Alexandra. Sejam bem-vindos também a essa 18ª aula, Espiritismo e Sexualidade. É claro que é um tema bastante polêmico, um tema cujas opiniões são bastante divergentes, muitas vezes até extremadas. Nós não podemos deixar de considerar essa herança cultural na qual todos estamos inseridos, né? numa sociedade que dita comportamentos, que diz o que é aceitável ou não, que determina as regras do que é certo e do que é errado, e nós não podemos deixar de considerar também a nossa herança religiosa. Então é fácil imaginarmos que dependendo do país aonde nós reencarnamos, dependendo da comunidade onde nós nos desenvolvemos e dependendo também da nossa educação doméstica, a maneira dos nossos pais de lidarem com as diferenças, sejam elas quais forem, inclusive as diferenças no campo da sexualidade, nós vamos desenvolver um olhar mais duro ou um olhar mais brando
né, que nos possibilita, então, a análise e ponderação sobre todas essas diferenças. A doutrina espírita nos auxilia muito no entendimento dessas diferenças no campo da sexualidade, porque promove uma análise do indivíduo muito além de uma única existência. Quando nós levamos em consideração toda a bagagem que nós trazemos das várias existências anteriores e quando nós percebemos que se descortina à nossa frente infinitas possibilidades de novas experiências, esta existência atual ela é uma gota no oceano dessa vivência do espírito. Então é importantíssimo sim que nós aprofundemos o nosso estudo e a nossa compreensão da sexualidade à luz da doutrina espírita. É importante nós deixarmos claro que nós não temos nenhuma intenção de levantar qualquer bandeira nessa aula que não seja a bandeira do Cristo que nos conclama a convivência fraterna. De igual maneira, nós não temos a intenção de nos tornarmos militantes e nem formarmos militantes de nenhuma causa que não seja a causa do respeito uns para com os outros. Então, iniciando o tema, é preciso que nós conceituemos, para que possamos partir todos do mesmo ponto, conceituemos então o que seja amor, sexo e também sexualidade, para que a partir daí nós possamos aprofundar no campo da sexualidade. Bom, o amor, na verdade, é o sentimento por excelência. É o ponto de partida de todas as aspirações humanas. E é fácil de imaginar que no nosso atual estágio, né, evolutivo, as nossas expressões de amor, elas sejam eivadas ou elas sejam confundidas com vários outros sentimentos. Seja o sentimento de posse, seja o sentimento de ciúmes, a insegurança. E além disso, nós escolhemos, nós elencamos um grupo para ofertar este amor. E justamente serão nessas vivências de várias existências, nos relacionando com esses grupos que estão conosco, que nós vamos tendo a oportunidade de lapidar este amor, até que ele se torne pleno. E além disso, de ampliar a oferta deste amor, para que possamos um dia amar assim como Jesus nos amou e que possamos estender este amor a toda a humanidade. Então, o nosso exemplo de amor fraterno foi justamente aquele vivenciado por Jesus quando ele esteve aqui conosco. No caso do sexo, normalmente nós utilizamos esse termo para nos referirmos ao ato sexual em si e também quando nós vamos falar da diferença de gênero. Então comentamos, ela é do sexo feminino ou ele é do sexo masculino. Normalmente quando nós respondemos algum questionário, seja na internet ou seja para solicitação de crédito, tem sempre essa pergunta, né? Qual o sexo? E aí nós colocamos lá então qual é o nosso sexo. Esses dois entendimentos que nós temos a respeito do sexo, ele está muito aquém de um sentido muito mais amplo. Na verdade, a proposta de hoje é que a gente possa perceber muito além do que essas duas usuais maneiras de compreender o termo sexo. Sexo é, na verdade, força divina de atração e de criação. Todos nós somos dotados dessa energia e também por conta do nosso estágio evolutivo, nós vamos utilizar essas energias muito mais detidamente, nós vamos direcioná-la para a nossa vida de relação, para as nossas atividades sexuais. Mas a grande verdade é que essas energias sexuais, elas podem ser estimuladas e transformadas, então, em estímulos criadores
e utilizadas em vários setores da nossa vida, do nosso trabalho, nas artes e também na associação e na realização entre as almas. André Luiz nos diz no livro Evolução em Dois Mundos, lá na primeira parte, no capítulo 18, ele comenta o seguinte, que esta energia sexual, ela é capaz não apenas de criar formas físicas, mas também é possível, através dessa nossa energia sexual, a realização de grandes obras, seja do coração ou seja da inteligência. Então, na verdade, nós estamos utilizando essa energia segundo o nosso entendimento e segundo a nossa evolução, nosso estágio evolutivo, mas existe um campo enorme de trabalho que nos cabe ainda desbravar na utilização dessa energia sexual. E, por fim, vamos conceituar, então, o que é sexualidade. E aí nós entramos no campo das preferências, nós entramos no campo das predisposições de cada um e também das experiências sexuais que nós temos. E são essas características, preferências, predisposições e as nossas experiências sexuais que vão definir a identidade do ser. André Luiz vem mais uma vez em nosso socorro e ele diz o seguinte: a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca a definir-se então como feminina ou masculina conforme as suas características, as características que lhe são próprias. E ele diz mais, ele diz que a sede real do sexo não se acha então no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, ou seja, nessa estrutura complexa. Vejamos que interessante esta afirmação de André Luiz. Ele continua dizendo que o sexo, portanto, é mental em seus impulsos e também nas suas manifestações e vai transcender qualquer impositivo da forma na qual nós nos oprimimos. Mas ele também faz a colocação de que atualmente a maioria das consciências encarnadas, elas permanecem então num campo de ajustamento, nessa sinergia mente-corpo, marchando sempre para uma possibilidade mais vasta, né, de conhecimento, de adquirir conhecimento e também de depurar a nossa emoção. A partir dessa colocação de André Luiz, fica claro para nós duas questões muito importantes. A primeira dela, se até então nós acreditávamos que era o corpo que definia o gênero, agora nós sabemos que não. O nosso entendimento, na maioria das vezes, é que se nós estamos encarnados, envergando um corpo feminino, automaticamente a nossa personalidade é feminina e vice-versa. Se eu estiver encarnado num corpo masculino, a minha personalidade, a minha identidade sexual será masculina. André Luiz nos explica que não é bem assim quando ele diz que a sede da nossa identidade está na mente e que não responde por nenhuma imposição orgânica. Então é fácil nós retirarmos daí uma outra questão também muito importante. Se a sexualidade está na mente e independe dessa constituição física, nós encontraremos sim casos em que o corpo não representa a identidade do indivíduo. Ou seja, aquele corpo não responde à maneira como ele se percebe, à maneira como ele se vê. E em muitos outros casos também, mesmo quando o indivíduo aceita a sua forma física, muitas vezes a sua orientação sexual pode divergir do que a sociedade, como nós explicamos anteriormente, considera o que é normal, considera o que é aceitável no momento e na era, né, na época em que nós vivemos.
Um exemplo disso é a questão da homossexualidade, que na verdade é a atração, né, por pessoas do mesmo sexo, e a homossexualidade ela foi considerada como uma anomalia e ela foi catalogada como desvio sexual, então uma forma degenerada de relacionamento, isso no século XIX, para depois, no século XX, ela ser retirada da lista de doenças mentais do CID. E isso demonstra muitas vezes como a sociedade ela determina regras e padrões que, com o passar do tempo, são depois reavaliadas, né, e revistas, então, essa sua conceituação. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais no que a doutrina traz para nós com relação a esse tema. Quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, na questão 133, nós temos a seguinte resposta, que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, então, para se instruírem por meio das lutas, né, e das tribulações da vida corporal, as nossas várias reencarnações. Então, é importante a gente frisar daí, que nós partimos todos do mesmo ponto, com o mesmo potencial, em iguais condições, para desenvolvermos em nós as qualidades mais nobres que todos almejamos ter um dia. Tá? E lá, quando nós continuamos estudando no Livro dos Espíritos, na questão 200, Kardec faz uma pergunta importantíssima. Ele questiona o plano espiritual se os espíritos têm sexo. E a resposta para nós, ela abre um campo vasto de reflexão e de estudo. E eles dizem que os espíritos não têm sexo como nós entendemos atualmente. Porque os sexos, nesse caso uma referência ao órgão genital, eles dependem da constituição orgânica. Mas que há entre os espíritos amor e simpatia, baseados na afinidade de sentimentos. Então, não existe o sexo como entendemos, mas é possível depreender da resposta que a energia sexual, a força sexual, faz parte ainda, está presente no indivíduo. Ora, se na espiritualidade isso é diferente, não é como é aqui conosco, no campo da matéria, e sabendo agora que a nossa sexualidade está sediada na mente, é possível nós nos questionarmos, se fomos criados simples e ignorantes, como se forma então a sexualidade de cada um? O que ocorre conosco para que nós nos percebemos, né, enquanto indivíduos masculinos ou indivíduos femininos? E aí entra em questão as nossas várias experiências na carne. Então, a nossa identidade sexual, ela é construída segundo as experiências que nós temos nas várias existências, as tendências que nós vamos desenvolvendo nessas várias encarnações, com o objetivo de adquirir valores nobres. Então, nós vamos, nesse passo a passo, né, identificando e assimilando características que vão formando a nossa personalidade e a nossa identidade. E nessas experiências, então, nós nos afirmaremos enquanto indivíduos masculinos ou indivíduos femininos. Queridos amigos, são as nossas próprias experiências, as nossas próprias escolhas que vão desenvolvendo essa personalidade que nós temos hoje. E aí surge mais uma dúvida, é claro, como falamos no início, esse é um tema que gera muitas polêmicas, né? E que geram bastante dúvidas. A proposta é esclarecermos pelo menos a maioria delas. Ora, se descobrimos aqui nessa aula que a nossa identidade sexual está sediada na mente, e que nem sempre ela tem ressonância no corpo físico, por que então que em muitos casos nós acabamos reencarnando em corpos
que não nos representam, em corpos que não expressam exatamente o que nós somos. E aí nós recorremos mais uma vez a André Luiz, mais uma vez o livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, o capítulo 18, voltando à questão do instinto sexual, que nos impele a caminhar, a transitar pela vida, buscando adquirir essas qualidades. E por conta disso, então, desse instinto e desse impulso de avançar, é que nas várias reencarnações nós vamos nos vestindo da forma física, muitas vezes em condições anômalas. Por quê? Segundo André Luiz, duas questões são importantes. Isso acontece muitas vezes por uma necessidade de regeneração do espírito diante da lei de causa e efeito, mas não apenas isso. Muitas vezes também em cumprimento de tarefas, de instruções especiais com finalidade do trabalho justo. É muito interessante essa colocação, porque a partir daí nós começamos a nos conscientizar de que o julgamento da experiência que o outro vive realmente não nos é lícito e nós não sabemos o porquê das experiências e das necessidades de cada um. E recorrendo também ao Livro dos Espíritos, na questão 202, que é muito importante para nós, Kardec faz uma pergunta crucial. Ele questiona: quando somos espíritos, nós preferimos encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? A resposta abre novamente um campo de análise e de estudo. Os espíritos respondem que isso pouco importa para aquele que tem diante de si uma programação reencarnatória. Que realmente o que importa são as provas pelas quais ele tem que passar, as situações que ele tem que viver e o que ele tiver que sofrer, então, como necessidade de regeneração, citamos André Luiz, né, comentando isso, ou então, com vistas a um trabalho justo e produtivo, acaba reencarnando num corpo que não o representa por conta dessa condição especial. Queridos amigos, é muito comum entre nós usarmos uma desculpa bastante popular para os nossos desequilíbrios sexuais, que dizem que a carne é fraca. Então, na verdade, nós sabemos agora que a responsabilidade pelo mau uso dessa nossa energia sexual, esse impulso, é sempre do espírito. A partir de hoje, nós não podemos mais utilizar essa desculpa para nós, pelo menos nós espíritas, afeitos ao estudo, mas principalmente na aplicação do estudo na nossa vivência diária, porque somos sabedores de que todos os impulsos provêm de nós mesmos, dessa identidade construída ao longo de eras e que cabe a cada um de nós. Então, a importância principalmente de nós não nos determos em posturas preconceituosas que promovem o preconceito e que promovem a exclusão daqueles que nós consideramos que são diferentes de nós. Essa postura nos leva a acreditar de maneira equivocada que por algum motivo nós somos melhores. Vamos nos lembrar de que somos todos filhos, né, bem amados de Deus nosso Pai, que nos colocou no mesmo ponto de partida, para cristalizar, alavancar em nós todas as boas qualidades, as nobres qualidades que nós temos em germe, em potencial para serem desenvolvidas. Que nós possamos, a partir de hoje, refletir em todas essas informações à luz da doutrina espírita e que nós possamos principalmente utilizar essas energias sexuais, cada um segundo o que foi chamado a vivenciar neste momento, de maneira nobre, de maneira respeitosa, para que nós possamos alijar de nós
as emoções descontroladas, os desejos ainda inferiores, de forma que possamos evitar quedas e desastres morais que nos causam aflição. Se nós temos a grande oportunidade da reencarnação, que possamos utilizá-la da melhor forma em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto sexual, campo de realização e de harmonia entre as pessoas. Que nós possamos levar sempre a nossa melhor expressão para cada uma das pessoas à nossa volta. Que Jesus nos abençoe nessa nossa disposição íntima de viver melhor e de fazer melhor a cada dia. Então agora nós vamos receber com muito carinho a expositora que vai fazer a parte B dessa 18ª aula. O tema é Não Julgue, Compreenda. Vamos receber com muito carinho a Márcia Ribeiro. Prazemos. Internautas, alunos deste curso, o que é o Espiritismo, nós vamos dar continuidade na segunda parte da nossa aula de hoje, a parte B da aula 18ª, Não Julgue, Compreenda. Sabiamente, Kardec coloca o que nós iremos estudar hoje dentro da lei de justiça, amor e caridade. É uma única lei, colocada lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11. Então, nós vamos desenvolver a nossa aula trazendo, em primeiro lugar, os objetivos. Nós temos como objetivo nesta aula citar as principais características da lei divina, que nos ensina a não julgar e a amar o nosso próximo, esclarecer a importância da mensagem cristã para o entendimento e vivência desta lei divina. O conceito de lei. Lei é uma norma, um princípio, uma regra, uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. Mas a nossa doutrina também nos traz uma definição através do Espírito de Irmã Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que diz que a lei, ela é a diretriz ou a norma estabelecida no seio de uma comunidade constituída intrinsecamente, então ali se configura a lei. Quando Jesus veio a residir conosco na Terra, já existia uma regra áurea, porque nós sabemos que ao longo das nossas evoluções, nós fomos recebendo as orientações através dos profetas, através dos mensageiros. A primeira revelação nós recebemos de Moisés, mas já existia uma lei áurea, que é considerada a lei de ouro. E o Chico Xavier, no Caminho, Verdade e Vida, num livro psicografado e ditado pelo Espírito Emmanuel, ele nos esclarece de uma forma belíssima o que significa essa regra. Incontestavelmente, fala Emmanuel, muitos séculos antes do Cristo, já existia essa regra áurea, trazida pelos embaixadores da sua sabedoria e da misericórdia do Cristo. Então, nesta regra, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da generosidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, procederam como instrumento inspirado pelos planos mais altos da vida. Nós nunca ficamos aqui desamparados. Sempre tivemos o auxílio da espiritualidade nos guiando e nos orientando na nossa evolução. E com o Mestre Jesus, essa regra áurea é a novidade divina para Jesus, que nos ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude do trabalho, da abnegação e do amor.
ele veio revelar aos olhos da humanidade inteira a aplicação do amor, de não julgar, de compreender. Os escolhidos de Jesus eram sempre aqueles necessitados, aqueles que realmente tinham a necessidade desta compreensão. Os povos gregos diziam sobre essa lei áurea: não faça ao próximo o que você não deseja receber dele. Já os egípcios utilizavam a mensagem seguinte: deixa passar aquele que fez aos outros aquilo que você desejava para si. Mas os hebreus, eles doutrinavam e diziam: o que você não quer para vós, não desejeis para o seu próximo. Os romanos, eles insistiam e diziam assim: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então veja que nenhuma dessas regras que era utilizada antes de Jesus se aproximava ainda dos judeus um pouco. Fica bem parecido com o que Jesus vai nos trazer. Mas, quando Jesus chega à Terra, nós vamos pegar um exemplo aqui na nossa aula. Ele está, Jesus, entre os seus apóstolos, entre os seus adversários, porque ele era bastante combatido, porque estava trazendo uma nova modalidade, um novo paradigma de convivência no mundo e na sociedade. Então é colocado na frente de Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. E ela estava totalmente ultrajada, e eles a colocam na frente de Jesus, e Jesus, com aquela sabedoria e amorosidade, ele até abaixa os olhos, porque com certeza se condoeu daquela situação. Então, para testar Jesus, eles dizem assim: mestre, esta mulher foi pega em adultério, e diz a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada, deve ser lapidada. O que o senhor acha? Na verdade, era uma pergunta que causaria grandes problemas se Jesus a condenasse, porque ele estaria renegando tudo o que ele pregava sobre o amor. Jesus abaixa os olhos e conta-nos no Evangelho que ele se abaixou e escrevia na areia. Um pouco em silêncio, dando tempo para que aqueles julgadores refletissem sobre o ato que eles estavam tentando realizar. Aí, Jesus não respondia e eles inquiriram novamente: e aí, mestre, o que o senhor resolveu? Esta mulher deve ser apedrejada. Então Jesus levanta-se, olha para todos eles e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Veja a inteligência que Jesus utilizou para passar essa mensagem para nós. Porque foi naquela época, mas a mensagem chega aos nossos corações hoje. Aqueles que estavam julgando aquela mulher, em primeiro lugar, trouxeram apenas a adúltera. Onde está o adúltero? Para adulterar precisa pelo menos 2 ou 3 pessoas. E Jesus então devolve a eles o julgamento. Já que eles trazem a proposta de julgar, Jesus, quando diz: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, coloca a responsabilidade sobre eles. E João, o evangelista, que é um poeta, e que geralmente no seu evangelho tem palavras que têm 4, 5 significados, ele coloca assim: os mais velhos foram os primeiros que se retiraram, e todos se retiraram. Então Jesus olha para aquela mulher e pergunta: mulher, ninguém te condenou? Onde estão aqueles que estavam te condenando? Ela disse: ninguém, Senhor, todos se foram. Esta é uma lição também que Jesus nos dá. Quando ele faz a pergunta,
deixa claro para nós que as nossas ações, elas causam reações. E se essa mulher tinha adversários, é porque houve uma ação que provocou essa reação. Mas Jesus passa ainda mais uma outra lição e diz para ela: mulher, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ora, o que é o pecado? O que é, na verdade, né? Qual de nós pode realmente sequer pensar e atirar a primeira pedra? Porque nós não temos o conhecimento do que se passa no íntimo do outro. Mas nós temos que entender o pecado. Pecado é a transgressão aos mandamentos de Deus. Pecado são os vícios. E João, o evangelista, lá no capítulo 3, ele vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, é um ato infeliz o pecado, contrário à lei divina, que dentro da doutrina nós não utilizamos esta nomenclatura, mas é importante esclarecer o que Jesus coloca para nós. E nós temos os filósofos. Pitágoras, por exemplo, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, do ponto de vista filosófico e científico. E que ao analisar o comportamento alheio, ele recomenda que primeiro nós temos que ter cautela, bom senso, prudência. Como ensina Jesus, ele não ensina como Jesus ensinou. Mas ele, já como um grande filósofo, já nos dá diretrizes, isso muitos séculos antes de Jesus. E Jesus, no seu alerta, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, fala-nos sobre a responsabilidade de julgar o nosso próximo. Não julgueis, ele diz no Sermão da Montanha, porque como você julgar, você será julgado. Com o juízo com que você julgar, sereis julgados, e com a medida com que você tiver medido, vos hão de medir a vós. Em Mateus, no capítulo 7, ele nos traz isso. E Fênelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo, ele faz uma definição belíssima sobre esta lei do amor, que é a lei que nos leva a compreender e não a julgar. Ele diz assim: os efeitos do amor é a justiça e a caridade, o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Se nós quisermos ser felizes, saudáveis, harmônicos, nós temos que aplicar a lei do amor. E ele ainda continua: os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio. E qual é o princípio? É amar, é respeitar. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Então, nós percebemos que a orientação segura para a necessária mudança, capaz de elevar a nossa humanidade a níveis evolutivos sólidos e definitivos, é a lei do amor. A lei do amor é a lei divina, é a lei natural. E nós ficamos sabendo destas verdades melhor explicadas através da doutrina espírita. Kardec, como o bom senso reencarnado, ele fala das características desta lei que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Na questão 618, ele vai fazer a seguinte pergunta: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas?
Porque nós sabemos que não é somente no planeta Terra que temos vida. Todos os planetas são habitados. Olha o que a espiritualidade responde. A razão diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Então, a nossa Terra, o nosso planeta Terra, tem como lei e como palavra de ordem servir. Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então nós sabemos que aqui na Terra, nós temos como obrigação, na nossa evolução, este comportamento que deve ser utilizado nas nossas vidas se quisermos ser felizes. Na segunda parte de um livro que peguei de justiça, diz assim: você gosta de ser julgado? Se você não gosta de ser julgado, não julgue ninguém, nem mesmo em pensamento. E o Espírito Emmanuel dá a seguinte explicação sobre isso. Há necessidade da benevolência nos julgamentos, quando se trata de um assunto do coração, em que ainda nós somos extremamente deficientes. Nós não podemos julgar o coração do outro. E o notável mentor ainda continua: se alguém vos parece cair sobre enganos do sentimento, silencia e espera. Se vos afigura cair na delinquência por desvarios do coração, espera, silencia. Então veja que os espíritos iluminados nos orientam para que nós sejamos dóceis, sejamos compreensivos. E ele ainda continua: sobretudo, vamos nos compadecer uns dos outros, porque por enquanto nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda no amanhã. Nós não sabemos. Nós temos uma vida única. Como espíritos, nós somos imortais depois de criados. Hoje, nós estamos vivenciando esta reencarnação, mas nós temos ainda quantos futuros e quantas oportunidades, às vezes, de não realizar o que se espera de nós, a espiritualidade. E o Emmanuel continua ainda dizendo: calai os vossos possíveis libelos ante a suposta culpa alheia, porque nenhum de nós é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um na irreflexão e no desequilíbrio dos outros. Aquele que ainda não sabe discernir, que ainda não tem a condição de realmente perceber o que é o melhor para ele e vivenciar a lei divina, ele não deve ser julgado por nós, principalmente quem já tem mais conhecimento. E Jesus nos aponta sempre para a necessidade da humildade, da paciência, do perdão, da compreensão, da benevolência, da indulgência. Porque ele, o Cristo, entre nós, tinha a fórmula exata para a solução de todas as modalidades de problema que pudesse surgir, derivados das nossas relações humanas, que sintetiza num pensamento profundo. Quando ele sintetiza a forma como nós devemos agir, ele nos diz o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na sua última ceia, na ceia do cenáculo, quando ele se despede praticamente de todos nós e se despede dos seus apóstolos, ele fala: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Amai-vos uns aos outros. Então o mestre fala do amor incondicional. Ele fala do amor sublime, irrestrito, irrevogável.
aquele que deveria estender-se aos nossos parentes difíceis, aquele companheiro rebelde, aquele ofensor que muitas vezes até pode nos fazer chorar, ao adversário, ao inimigo. Porque se nós não temos ainda a sabedoria da paciência, da compreensão, do perdão, será que Deus vai nos aquinhoar com uma bênção e vai dizer, bom, a partir do dia de hoje você será bondoso, você será compreensivo, você compreenderá o teu irmão? Será? Ou ele vai colocar ao nosso lado, andando ombro a ombro conosco, o parente difícil, o companheiro rebelde, porque ele vai nos dar a oportunidade de desenvolvermos essa potência que está na nossa alma. Deus nos trabalha, Ele nos auxilia e Ele quer que façamos aquilo que compete a nós fazermos. Nos ampara sempre. Nada pode substituir este sentimento, nada é capaz de fazer cicatrizar uma ferida com tanta eficácia, se não for um amor incondicional. Então, existe uma definição de amor, por exemplo, o amor eros é um amor romântico, um amor erótico. O amor filia é o amor da amizade, é o amor fraternal, usado na ética de Nicômaco, de Aristóteles. O ágape é o amor que Jesus trouxe para nós. O amor isento de conotação qualquer, sem segunda intenção, sem malícia, sem interesse pessoal. É aquele amor incondicional, aquele amor de entrega total. E o Kardec vai dizer assim, em tudo nós devemos nos inspirar em Jesus, porque Jesus faz a seguinte pergunta à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que nós devemos utilizar como modelo para a nossa vida? E a resposta é Jesus. E Kardec completa, ele é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar à humanidade da Terra. Então, nós temos um modelo, nós temos um irmão maior, que é o nosso guia, aquele que já percorreu o caminho, já sabe para onde nos levar. Paulo, na carta aos Romanos, mostra bem a irreverência que existe em nós, porque ele diz assim, lá no capítulo 7 da carta aos Romanos, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro e assim o que detesto. Outros tradutores dizem assim, Paulo fala, Senhor, por que faço aquilo que eu não quero e o que eu devo, isso eu não faço? Já repararam que muitas vezes nós tomamos atitudes que depois nos arrependemos, porque nós temos uma lei gravada no nosso íntimo, e esta lei faz um sininho bater quando nós fugimos dela, né? Então, na questão 621, está escrito assim, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Aí o Kardec volta à espiritualidade e diz, bom, então já que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade lhe é dela lhe ser revelada? E a resposta é a seguinte, é que ele a esquecera e desprezara, e Deus quis então que lhe fosse lembrada. Então nós sempre estamos sendo lembrados desta lei divina que está gravada em nós por Jesus. E feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves
e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, que ébrios de esperança desceram aos circos. Então, tudo devemos para agir, para compreender, para perdoar e para não julgar. E aqui, meus queridos alunos e internautas, eu espero. Na nossa vida, muitas vezes, tem momentos que nós não vemos a hora que passe, que termine logo. E eu digo a vocês, espero que esses momentos das nossas aulas, e esta aula em especial, tenha sido um momento feliz. Então, queridos internautas, alunos, nós passamos aqui alguns momentos e na nossa vida existem momentos que nós queremos que acabe logo. E existem momentos que nós gostaríamos que continuasse. Então, eu espero que estes momentos das nossas aulas sejam um momento agradável, que vocês queiram dar continuidade, continuando assim com a audiência e prestigiando as nossas aulas e aprendendo com a doutrina de Jesus e com muito amor. Um grande abraço a todos. Viram que aulas importantes que vocês assistiram? E nesse instante nós vamos passar a fixação do aprendizado para que todos aqueles que assistiram às aulas possam tirar suas dúvidas através dessas perguntas, procurando também mais conteúdo dentro da codificação. Tudo bem? Vamos lá. Fixação do aprendizado, parte A. Espiritismo e sexualidade. O que é o sexo para o espírito? Segunda, por que a escolha do sexo biológico é importante para as provas que o espírito deve passar? Terceira, como devemos exercer nossa sexualidade? Como a energia criadora do sexo auxilia em nossa evolução? Parte B. Não julgue, compreenda. Primeira questão. Por que não devemos julgar os outros? Segunda. O que diz Emmanuel a respeito da compreensão dos sentimentos alheios? Terceira. Por que o amor cobre a multidão de pecados? Queridos telespectadores, assim nós vamos encerrando mais um programa, Um Sentido para a Sua Vida, felizes com a sua audiência. Não esqueçam, esse programa será reprisado na quarta-feira, às 11 horas da noite. Até lá, um grande abraço.